A fé perfeita. Salmos 46, 1 ao 11. Este é um salmos dos filhos de Corá e tem como título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus é o nosso verdadeiro refúgio. O texto vai trazer 3 verdades dentre os 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, verso 1 a 3, vai trazer a proteção de Deus. No segundo, vai trazer do verso 4 ao 7 a presença de Deus. No terceiro verso, vai trazer de 8 a 11 o poder de Deus. E é disso que esse Salmos trata e está falando, da proteção de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Você vai perceber 3 situações claras na passagem dos versos 1 a 3. A natureza em desordem, os grandes fenômenos da natureza e a reação do salmista: eu não temerei. E depois você vai perceber nos versos 4 a 7, Jerusalém sob ataque e a reação do salmista: eu não serei abalado. A terceira situação descrita nos versos 8 a 11 é um campo de batalha, depois da guerra, onde vamos ver os destroços da guerra, as armas enferrujadas, os carros quebrados. E qual é a reação do salmista? Não vou lutar, porque a vitória já foi conquistada pelo general dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Bem, depois de dizer tudo isso, vamos dar uma olhada à exposição desses salmos. A proteção de Deus. A proteção de Deus, que já no primeiro verso vamos ver as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo. Veja comigo. Primeiro, Deus é nosso refúgio. Sim, porque nosso refúgio não são prédios, quartéis, torres, poder bélico, poder militar ou econômico. O nosso refúgio não é qualquer barreira humana, não, construída pelo braço do homem. O nosso refúgio é o Senhor. Está escrito que Ele também é a nossa fortaleza. Se o panorama é de uma situação adversa, um ataque, quando diz que Deus é a nossa fortaleza, nós às vezes somos acuados por circunstâncias, por sensações avassaladoras
e por inimigos ameaçadores. Mas quando isso vem, seja circunstância, seja ameaça, seja desmando, injustiça, sejam os homens querendo nos destruir, você tem uma fortaleza segura ali. Você pode se refugiar nos braços do Eterno e ser protegido. Mas vejam vocês que ele diz: assim o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Nesse texto aqui, a tribulação é um cerco, é de um aperto, é de um beco sem saída, é um peso sobre você, é de uma situação adversa que você não vê escape. O texto está dizendo que nas diversas circunstâncias da vida, quando nos vemos encurralados, oprimidos, parece que o mundo desaba sobre a nossa cabeça. Sentimentos turbulentos de apreensão e medo, porque inimigos terríveis nos cercam, querem te entrincheirar. Então, aí você tem da parte de Deus socorro bem presente. É na hora do aperto que Ele estende sobre você a tua mão poderosa. Quem sabe, segundo Crônicas 20, possa ilustrar e clarificar ainda mais sobre isso. Vamos ver. Vocês se lembram quando o rei Josafá é encurralado por 3 inimigos confederados e que fortemente armados estavam próximos de Jerusalém e em Gedi, às margens do Mar Morto, para subir as montanhas e atacar Jerusalém. Josafá viu que não teria prazo para formar um exército. Ele não teria tempo para formular um projeto, um plano de defesa, de proteção da cidade. Não tinha soldados suficiente para enfrentar o inimigo, que em número muito maior e com armas pesadas estavam ameaçando Jerusalém. A Bíblia diz que o rei Josafá teve medo. Pôs-se a buscar o Senhor, decretou um jejum à nação, orou a Deus e um socorro bem presente apareceu. Deus disse a Josafá: não é a hora de vocês lutarem. Esta é a minha guerra. Vocês vão formar um coral que vai à frente do exército. E quando este coral estiver cantando, e a Bíblia diz que quando aquele coral começou a cantar em voz alta, sobremaneira, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Talvez muitos de nós já vimos situações assim, parecidas, de estarmos desesperados, de não sabermos o que fazer, com medo de não conseguirmos sair dessa situação. Então, nos prostramos diante do Altíssimo, com nosso coração quebrantado, clamamos a Ele por socorro. Alçamos nossas vozes a louvar, louvamos bem alto, com pranto, na confiança que Deus nos livrará. E de repente, Deus estende a sua mão, abre uma porta de escape, lança a tua luz, traz a libertação e a restauração. Um povo protegido por Deus não precisa ter medo da fúria da natureza. Vamos ver os versos 2 a 3, que diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no céu dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumem na sua fúria, e os montes estremeçam. O que você percebe aqui, meus amados, é que a natureza está em convulsão. A terra está transtornada por terremotos, por inundações, por tsunamis. Os montes, tão sólidos, tão fortemente plantados,
as montanhas mais soberbas perto do céu. Elas estão como que derretendo. A natureza está convulsionada. A natureza está completamente abalada em suas estruturas. Não suportam mais o peso. O salmista visualiza em sua mente esta cena criada em sua imaginação, e ele diz que ainda que tudo isso aconteça, ele diz: não temerei. Sabe por quê? Porque ele põe a sua confiança no Criador e não na criatura. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim, completamente vulneráveis, sobretudo quando é a natureza que está se manifestando, porque nenhuma muralha humana pode cercar os ventos, as águas do mar, da enchente ou do tsunami. As águas se rebelam, formam gigantescas ondas, crescem em volume e veloz força. As águas da enchente, quem pode se livrar da rapidez e velocidade dessas águas? E as águas do tsunami, elas varrem totalmente uma cidade, derrubam barreiras e prédios. O que o salmista está dizendo é que ainda que o mar venha bramir, mesmo assim nessas horas, Deus é o refúgio do seu povo, porque a sua confiança inabalável está no Criador. Mas agora notem comigo que ele vai fazer uma transição da proteção de Deus a partir do verso 4. E a primeira coisa que precisamos entender aqui é que ele muda o cenário para mostrar que agora a cidade de Deus está sob ataque do inimigo, embora a palavra Jerusalém não apareça aí, mas pela descrição parece que é de Jerusalém que o salmista está falando que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E há momentos em que o povo de Deus, a igreja de Deus, se vê encurralada. Se você perceber no verso 4, Deus está no meio dela, jamais será abalada. E no verso 6 diz: bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é de Jerusalém cercada, entrincheirada, e talvez nós nos lembremos do governo de Ezequias, o poderoso exército assírio, que era o mais truculento exército daqueles tempos. Um reino expansionista, um guerreiro. Quando ele entrava, os soldados assírios entravam na cidade. Via de regra, ele matava os homens, empilhavam as cabeças na porta da cidade, como quem quisesse dizer: ninguém pode me resistir, ninguém consegue me deter. E no período de Ezequias em Judá, esse poderoso império assírio tomou a cidade de Samaria. Levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. E esse mesmo exército cerca Jerusalém com um exército maior que a população de Jerusalém. Mais de 185.000 soldados. Jerusalém fica no topo de uma montanha. Não havia como escapar. E o recado para o rei Ezequias era afrontoso: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. E naquela conjuntura, a Bíblia diz que Ezequias buscou a Deus, o Deus que está presente no meio do seu povo. E Deus então disse para Ezequias: você não precisará lutar, esta guerra é minha. E naquele momento, Deus escala
um único anjo que mata 185.000 soldados, já às portas de Jerusalém, e livra Jerusalém do cerco do inimigo. E essa é a imagem, a ideia desse texto. Nações encurralando o povo de Deus, do inimigo atacando a cidade, e de Deus trazendo livramento ao seu povo. Bem, vamos ver essa questão da presença de Deus. No verso 4, vamos ver, primeiro, a cidade de Deus é regada pelo rio da graça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Será que o salmista não conhecia a geografia de Jerusalém? Lá não tem rio. Aliás, numa das estratégias de batalha do rei Ezequias para impedir que o inimigo, ao cercar Jerusalém, cortasse a provisão das águas, ele fez com que a água chegasse para dentro dos muros de Jerusalém. Mas o rio, essa cidade não tem. Então, de que rio ele está falando? Claramente ele não estava falando do rio físico, mas falava do rio da graça, da presença de Deus como uma fonte de vida dentro da cidade, porque Jerusalém simboliza a igreja militante, triunfante. As correntes desse rio, o rio da graça, não são correntes passageiras como o ribeiro de Querite. O rio da graça não é um rio barrento, turvo, como as águas do rio Nilo. E também o rio da graça não é ribeiro de águas más, como a fonte de Jericó. O rio da graça, que está no meio da igreja, no meio da cidade de Deus, são águas cristalinas, são fontes que nunca secam. É um rio que traz vida para o seu povo, e esse rio é o próprio Deus, o Pai. Lá em Jeremias 2:3, Deus vai denunciar que o povo abandonou a fonte das águas vivas para cavar cisternas rotas, que não retêm as águas. O próprio Deus Pai é essa fonte das águas vivas que está no meio da cidade santa, que está no meio da igreja e que abastece e alimenta a igreja. Quem é este rio? Está em Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Jesus é também este rio, o Cordeiro que perdoa e nos purifica de todo pecado. João 3, versos 37 ao 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, o qual Jesus se referia ao dom do Espírito Santo de Deus, que seria enviado posteriormente. As Escrituras a qual Jesus se referiu era do Velho Testamento que ele estava falando, uma vez que o Novo Testamento foi surgir uns 3 séculos depois da morte dos apóstolos. Bem, voltando sobre a cidade de Deus. A cidade de Deus será habitada, será a habitação do Altíssimo no meio do seu povo. Nós também somos morada do Pai, porque com nós está o Espírito da santidade dele. E acerca da igreja, essa é a mais gloriosa verdade. A cidade de Deus é onde ele está presente.
Veja o verso 5. Deus está no meio dela. Qual a consequência? Jamais será abalada. Qual o resultado? Deus a ajudará desde de manhã. Olha o verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E o verso 11 vai repetir na íntegra: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que bendita verdade é essa? Deus está conosco, está presente, é o Todo-Poderoso. Na verdade, o grande problema não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. Porque com Deus presente, nada nem ninguém pode deter os seus servos. Nada pode deter a Igreja de Deus. Ela é vencedora e tem a presença de Deus no seu meio. Ainda no verso 5, você vai notar que esse Deus está presente e é quem ajuda a Igreja. Deus ajudará desde manhã. Ele é o ajudador, ele é o cooperador, é o auxiliador, é aquele que socorre. É aquele que vê, que ouve, que age, que intervém. É aquele que responde à oração. É o que dá força e poder, que abre portas, que nos conduz. É aquele que nos consola, nos sara e nos conduz no caminho estreito. A cidade de Deus é protegida por Deus. Vamos ler o verso 6 ao 7. Bramam nações, reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez quero chamar a atenção para a fúria das nações. As nações bramam, os reinos se abalam. O mundo está convulsionado. As nações estão confusas, o mundo está completamente perdido e há uma força concentrada, unânime, deliberada para atacar Jerusalém. O mundo se esforça para atacar a Igreja. Mundo afora, a Bíblia tem sido perseguida, adulterada, alguns lugares proibida. A Bíblia tem sido queimada, zombada, escarnecida. O povo tem sido perseguido, atacado por ideologias, por forças humanas, nos governos, forças espirituais malignas. Então, as nações bramam, a Igreja clama. Mas a mensagem bendita desses salmos é o que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Senhor e Criador de todas as estruturas e fundamentos e colunas da terra. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Segundo Pedro 3. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra que foi tirada e no meio das águas subsiste. Jeremias 31:35. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas para seu brilho dar esplendor à noite. Não há nenhuma força da natureza, espiritual ou humana, que não esteja debaixo do controle do Senhor. Olhe comigo o verso 7. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Jacó era como nós, carne, gente que erra, que peca, cheios de fraqueza. Ele era como nós, mas o Deus de Jacó é o Deus do amor, das promessas, da graça, da segunda oportunidade. O Deus de Jacó
é o mesmo Deus que sustenta sua vida, sua fé e seu ânimo, e você pode acordar para mais um dia. Servos do Senhor não morrem, são lírios colhidos e serão ressuscitados quando na vinda do seu Filho Jesus Cristo. Bem, finalmente, veja comigo dos versos 8 ao 11, que o salmista muda de novo a cena. Preste atenção. Nos versículos anteriores, as nações estão bramando para atacar Jerusalém. E Jerusalém simboliza a igreja e a nova Jerusalém celestial. E o salmista, ele não vai ver uma guerra. A próxima cena que ele vai ver será um campo de guerra, com armas dos inimigos destruídas, enferrujadas, queimadas, carros quebrados. Parece a cena da Segunda Guerra Mundial. A cena é como os escombros das guerras nas praias da Normandia, a cidade de Berlim, de Hiroshima. São as armas humanas destruídas. É Deus dizendo, basta. E no verso 8, Deus abate a força poderosa deste mundo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Deus está derrubando do trono os poderosos. Deus está fazendo despencar dos tronos aqueles que se acham, que se arrogam, cheios de poder. E Deus entra na história para fazer uma assolação às nações soberbas. Tão soberbas que se urgem contra Deus e contra seu povo. É por isso que quando você vai ler na cena final do Armagedon, o campo de tantas profecias espirituais, porque Armagedon é muito mais que um espaço geográfico. E o nosso Deus vai lutar por nós. Não vai usar armas, tanques, bombas, canhões, não. A arma de Deus é o braço poderoso dele. A vitória virá dos céus. Zacarias 14:12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Os inimigos, eles mesmos vão se matar, se destruírem. E Deus põe um ponto final na guerra, destruindo suas armas. Vejam comigo o verso 9. Ele põe termo, um fim na guerra, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não será a ONU quem vai pôr fim nessa guerra. Não será nenhuma estratégia das nações, nenhuma organização internacional. Quem vai pôr fim é o Deus Todo-Poderoso. Ele porá um basta. Vem o seu Filho, vindo em glória e majestade, desce e toma posse de todos os reinos do mundo. Colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E todos vão ajoelhar diante de Cristo e confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. No verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa palavra aqui
tem um outro significado, uma outra conotação. Aquietai-vos. É Deus falando. Aquietai-vos. Essa palavra aqui, o seu significado principal é Deus dizendo para as nações armadas até aos dentes, que atacaram a Jerusalém, a cidade santa. É Deus dizendo às nações soberbas: aquietai-vos, baixem o seu volume, baixem a bola. Eu sou Deus. O poder de vocês é limitado. Chega! Aquietai-vos. Calem-se. Basta. Essa é a principal verdade. É Deus manifestando a sua majestade, seu poder, sua glória e vindicando a glória do seu nome. Então, o salmista termina com o coro dos salmos. O coro desse cântico é o verso 7, repetido no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Amém. Amados, Deus fala para nós também, muitas vezes, para aquietarmos. Então, devemos ficar quietos, apesar de que às vezes é angustiante ver Israel, ver o Brasil, ver o mundo passando tantas aflições. Os acontecimentos são assustadores. Mas a palavra de Deus para a igreja também é: aquietai-vos, porque o Deus de Jacó está conosco. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos. Confia no plano do Deus Todo-Poderoso.